Olá, pessoal. Meu nome é Tiane Miley e eu venho aqui hoje falar sobre os métodos de cura que eu uso como terapeuta integrativa. Eu uso a EFT, que é muito conhecida já, que é um método de liberação emocional, onde a gente usa o tapping, a gente estimula os meridianos no corpo. E também é conhecida como a acupuntura sem agulhas, onde a gente libera as emoções que estão bloqueadas nesse fluxo de energia vital que a gente tem no corpo e que é responsável por doenças e por crenças, padrões repetitivos que a gente tem aí e que bloqueia a pessoa de ter uma vida plena e próspera. Como é que funciona a EFT? A EFT é uma sessão onde a gente utiliza 50 minutos para ir em busca de memórias traumáticas que a pessoa viveu, que ocasionam para ela crenças, limitações, medos, fobias. E através do estímulo desses meridianos, a gente consegue liberar essas emoções e nas memórias, limpar toda a carga emocional em cada memória e fazer com que a pessoa saia desse sofrimento. A gente cura as feridas emocionais da infância, de rejeição, de abandono, que muitas vezes faz com que o adulto, na vida adulta, a pessoa não consiga prosperar, porque a pessoa não se sente merecedora, porque a pessoa se auto-sabota. Tudo isso devido às feridas emocionais, as feridas da criança interior. E se a gente não cura essas feridas, a gente continua uma vida de repetição de padrão e não consegue sair daquele lugar. Com a EFT, a gente consegue liberar tudo isso do campo emocional, limpar as memórias e conseguir fazer com que a pessoa se veja diferente, crie uma nova percepção sobre ela. Mudando assim, como você muda o seu interior, você muda o seu exterior. Você começa a se comportar de outra maneira, você começa a fazer melhores escolhas, a agir de forma diferente e a ter uma vida mais saudável em todos os sentidos. E o MPC? MPC é um método Procure Cicatrizes. É uma sigla que significa Método Procure Cicatrizes, que foi criada pela Dalila Machado. É um método de autocura que usa bases como a medicina germânica, a neurociência, a epigenética, a constelação familiar. E é um método que eu me apaixonei, que eu escolhi para que eu possa, para adicionar mais conhecimento ao meu trabalho como terapeuta, para que eu possa alcançar mais cura para as pessoas, para que eu possa ajudar as pessoas também a se autocurarem e a saírem de toda estagnação. O NPC, ele, a partir do primeiro atendimento, a gente consegue ir na origem emocional de qualquer sintoma que a pessoa tenha, qualquer trava. O MPC traz resultados bastante significativos e consistentes quando a gente consegue ir na origem emocional de determinado sintoma. Sintomas como fibromialgia, dor de cabeça, dor de estômago, qualquer problema no estômago, qualquer problema no fígado, fígado gordo, esteatose hepática, né, conhecido como esteatose hepática, conhecido como fígado gordo. Qualquer sintoma que a pessoa tenha, com o MPC a gente é capaz de ir nessas memórias, nesses traumas e na origem e dar um novo significado. A base mais consistente, a base que prevalece mais nesse método é a medicina germânica, que é a nova medicina germânica, que foi criada pelo médico alemão Dr. Hammer. E como foi que ele chegou nessa nova medicina? A história de vida dele, ele perdeu o filho de forma traumática e inesperada. E com meses após isso, ele desenvolveu um câncer nos testículos. Como ele era muito saudável, como ele tinha um estilo de vida muito saudável,
ele começou a suspeitar, ele começou a duvidar, a investigar o motivo desse câncer. E ele chegou à conclusão de que poderia estar associado a essa perda. Então, ele começou a estudar, né, fez vários estudos e ele percebeu que toda doença é resultado de um trauma que a pessoa passou, que a pessoa viveu. E tem 3 pontos que caracterizam esse DHS, que eles chamam de DHS em homenagem ao seu filho chamado Derek, são traumas que a pessoa viveu de forma traumática, impactante, de forma inesperada e de forma isolada. Então, ele começou a perceber isso com seus pacientes, de que toda pessoa que tinha um câncer, que passou por um câncer, ela tinha sofrido, antes disso, um trauma com essas 3 características. E ele começou a perceber também que toda doença na verdade, não é um mal, não é uma ameaça à sua vida, mas é um programa biológico de sobrevivência. É o seu corpo que biologicamente tenta te proteger, para que você consiga superar aquele conflito, aquele trauma que você passou. E cada doença, cada sintoma está ligado a determinados tecidos. Tem o ectoderma, o endoderma e o mesoderma. Então, cada tecido desse está presente nos nossos órgãos, e isso fez com que ele identificasse que cada sintoma estaria ligado a um determinado tecido ou a 2 ou mais tecidos. E no momento do trauma, você cria no seu cérebro todo trauma, aliás. Segundo os estudos do Dr. Hammond, todo trauma se dá em 3 níveis: nível cerebral, no cérebro, a nível da psique, que é a mente, e a nível do órgão. Então, no momento do trauma que a pessoa passa, esses 3 aspectos são impactados. E o MPC tem isso como base, tem esse método, tem esse conhecimento como base, que nos ajuda muito a chegar nessa origem, né, traumática, na raiz emocional. E como é que a gente faz isso? A gente vai no trauma, na experiência que a pessoa viveu, a gente mobiliza, positiva e cicatriza, e a pessoa inicia um processo de autocura, onde o seu corpo vai entender que aquele programa não é mais necessário e começa inicia um processo de autocura. São resultados, assim, extremamente significantes, que eu fiquei apaixonada, e por isso eu escolhi o MPC para trabalhar, para ajudar as pessoas a encontrarem todo o conflito, todos os conflitos, a origem de todos os conflitos, e libertá-las desses sintomas que elas têm. Na verdade, para a medicina germânica é uma mudança de paradigma, porque, como eu falei, para a medicina germânica a doença não é nada maléfico, é só o seu corpo que cria um programa biológico para que você supere aquilo que você passou. Então, quando a gente usa o MPC, a gente consegue dar um novo significado para aquilo que a pessoa passou, uma nova percepção para aquele trauma, e o corpo automaticamente ele começa a esse processo de autocura. Se você tem sintomas aí e você já faz muito tempo que está se submetendo à medicina convencional e não consegue se libertar, na minha opinião, a medicina convencional ajuda muito em casos extremos, né? Onde a pessoa tem que passar por uma cirurgia, onde a pessoa já precisa de medicamento. Mas isso só não é suficiente para trazer uma cura, se você está em busca da sua cura. Porque você tomando só o medicamento, para mim, é como se você estivesse colocando apenas um curativo nesse ferimento. Na realidade, para que você cure aquele sintoma, para que você cure essa condição,
Você tem que ir na raiz emocional, porque nós somos seres integrais. Nós somos corpo, mente e espírito. E a terapia integrativa vê o indivíduo como um todo, como ser integral. Se você não se vê assim, você está tratando apenas o físico. E a maioria das doenças tem origem emocional. Quanto mais você olha para dentro, quanto mais você se autoconhece, mais você tem o poder de se autocurar. Se você está pronto para esse processo de autocura, se você busca realmente, se você está aberto para isso, porque tem pessoas que elas aceitam o processo, mas muitas vezes não conseguem a cura total, porque elas estão é como se fosse um ganho para elas aquilo, porque toda doença tem cura. Que existem são pessoas incuráveis, pessoas que não se deixam levar pelo processo de autocura, pessoas que não se rendem ao processo, que preferem ficar naquela situação por ganhos secundários que a pessoa adquire durante aquele processo, aquela doença, né? E inconscientemente ela realmente não consegue, porque para ela é melhor ficar naquela situação. Então, se você acha que merece ter uma vida mais plena, mais saudável e quer realmente se autocurar, quer iniciar esse processo, quero dizer que eu estou aqui disposta a te ajudar. Seja qual for o seu sintoma, sempre existe um conflito emocional por trás desse sintoma. Eu vou dar aqui alguns exemplos, que é a fibromialgia. Você tem conflitos ligados a situações de impotência, desvalorização, sintomas de esteatose hepática, está ligado a situações onde você se sentiu desprotegido, medo, falta de afeto, carência emocional, carência de afeto, carência de comida, qualquer tipo de carência. Esses são conflitos por trás da sua esteatose hepática. Problemas de dor de cabeça, são problemas de desvalorização intelectual, pode ser moral, pode ser desvalorização no sentido de que você foi desvalorizado realmente, intelectualmente, quando era criança. Com o método Procura Cicatrizes também, a gente usa a datação. Datação é um sistema que a gente usa, onde a gente vai nas datas e consegue identificar quando ocorreu, o que ocorreu durante determinadas datas que originou em você esses programas biológicos, né? E a gente consegue ir nesses acontecimentos, nesses traumas e dar um novo significado. E o seu corpo vai começar a entender, vai começar a reagir, iniciando o processo de autocura. Então, gente, é isso aí. Se você tem algum sintoma, pode ser qualquer sintoma, o MPC consegue, com certeza, trazer para você um resultado bastante significativo, bastante consistente e mudar a sua realidade, tirar você desse sofrimento, dessas feridas emocionais que estão aí, de travas financeiras também que você possa ter, que estão ligados a padrões repetitivos, a lealdades cegas que você tem em relação à sua família, traumas transgeracionais e tudo mais. Então, eu estou aqui pronta para você. Essa é a minha missão como terapeuta. Eu amo fazer o que eu faço. Eu amo meu trabalho e eu consigo, muitas vezes, já tive muitos resultados com os meus pacientes com relação a vários sintomas, a várias travas. E eu só sinto gratidão por estar nesse caminho, por ser um canal de cura, por poder ajudar as pessoas nesse processo. Um grande abraço e eu estou aqui caso você queira realmente mudar de vida, se autocurar e mudar a sua realidade. Até a próxima.